quê? Necessidade. O que é uma necessidade? É algo que a gente precisa muito, é algo que a gente necessita, é algo que a gente anseia. Então, se você não entrou por essa porta, necessitando, ansiando, para que Deus possa falar ao seu coração, mas não somente isso, para que você possa dar a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor gratidão, todo o seu pensamento, todo o seu coração, toda a sua vida aqui, hoje o Senhor te trouxe aqui para transformar a sua vida. Amém? Então, sobre essa palavra da necessidade do avivamento, os presbíteros que falaram anteriormente conosco falou exatamente sobre uma sequência, né, do que seria a palavra avivamento, do que o avivamento ele vem fazendo, e hoje eu vou falar a respeito do que acontece num avivamento. Quem quer saber o que acontece num avivamento? Amém? Glória a Deus. Diante da palavra avivamento, que a gente já sabe o que é mesmo o avivamento? É trazer o quê? Vida aonde estava morto. É despertar aquilo que estava adormecido. Só que diante de tantas informações que a gente tem, diante da facilidade que a gente tem da internet, diante de uma geração que a gente está diretamente acessível à internet, ficou muito superficial todas as coisas. Ficou muito banalizado as palavras. A gente não sabe exatamente o sentido, o poder. A gente se perdeu no caminho diante dessa geração da facilidade de todas as coisas, da profundidade do que é verdadeiramente uma palavra. Por exemplo, né, amor. A gente sempre fala, amor, né, te amo. E essa palavra, o sentido do amor foi banalizado. Amigo, a gente perdeu qual é o sentido verdadeiro do que é a palavra amigo. A gente quer falar a respeito de um conhecido, de um colega, a gente fala, meu amigo. Por quê? Foi banalizado todas as coisas. Mas o Senhor, eu creio que para esse tempo, para esta igreja, o Senhor está nos trazendo de volta ao princípio, à origem, está nos avivando para trazer a essência de quem o Senhor é e o que Ele deseja de nós. Amém? Então, diante disso, né, o que acontece num avivamento? Trouxe esse exemplo, né? Uma pequena chama, que ela está acesa, só que o que acontece com ela? Facilmente, diante das dificuldades, das tribulações, das distrações deste mundo, qualquer coisinha, ela se apaga, ela se vai, ela morre, ela acaba. E o Senhor, Ele quer nos tirar dessa superficialidade de que qualquer coisinha a gente desmorece, qualquer coisinha a gente desanima, qualquer coisinha a gente aquele fogo, aquele amor já se acaba. O Senhor, Ele quer trazer o avivamento para esta igreja, para que nós possamos ter algo contínuo, algo firme, algo forte, né? A gente é muito fácil, né, a gente ter uma, como que eu posso falar? Uma intensidade, na verdade. É muito fácil a gente ter uma intensidade. Só que a permanência diante de uma intensidade. É isso que o Senhor, Ele deseja de nós. E é através do exemplo de Moisés que eu quero trazer hoje para vocês o que acontece num avivamento. E essa palavra está em Êxodo 33, do 12 ao 17. Amém? Vamos ler? Eu vou querer que vocês repitam algumas palavras comigo, então fiquem atentos. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, repitam comigo, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Repita comigo, te conheça. E obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Repita comigo, é teu povo. Deus respondeu:
A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, repitam comigo, se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Vamos lá, ó. Não se distrair, presta atenção. O inimigo quer roubar, te distrair, mas o Senhor vem para te trazer vida e você vai querer. Preste atenção. Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei, repitam comigo, farei. Também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu conheço pelo seu nome. Amém? Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção sobre esse texto, que Moisés estava trazendo é o quê? Reconhecer a necessidade da presença de Deus. Moisés, ele já tinha passado por várias experiências. Vocês já pararam para pensar nisso? Moisés, ele tirou o povo do Egito. Ele, através da vida dele, falou com o faraó. Eles todas aquelas pragas. Ele experimentou por diversas experiências. Imagine só, imagine você ter essa experiência que Moisés teve, de ele ter parado de enfrentar e as pragas vieram. Ele ser usado por Deus para abrir o mar e o povo passar. Pedir que houvesse água, e ali ele, diante da rocha, a água vir. Dele pedir alimento, o alimento vir. Pensa as experiências que Moisés teve com Deus. E embora todas essas experiências que Moisés passou, Moisés falou para Deus o seguinte: te peço. Essa versão fala peço, outras versões falam rogo. E o que significa essa palavra rogar? Significa suplicar, significa clamar, significa um anseio de dentro, ele pedindo para Deus que não se apartasse da presença dele, que se Deus não estivesse com ele, não fosse com ele, para que ele não fosse enviado. Imagina, diante de todas essas experiências que Moisés já teve, Moisés chegou diante de Deus e falou assim, que não conhecia Deus, falou assim, eu quero te conhecer, eu quero provar. A segunda experiência é a apresentação do vazio a Deus, é reconhecer que não temos o que deveríamos ter. Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe qual é o problema dos tempos de hoje? A gente se acha muito cheio de Deus. A gente acha que vai agachar aqui e Deus já vai falar, ô meu filho, o que você quer? Não, Senhor, eu não vou ajoelhar não, eu vim pegar um negócio. A gente se acha muito conhecedor das coisas de Deus. E a gente impede Deus trabalhar na nossa vida, impede que a chama de Deus, impede de ser batizado pelo fogo de Deus, e é esse fogo que transforma. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa sem o fogo ardendo continuamente, dia após dia, necessitando de conhecer Deus, qualquer coisinha facilmente se apaga. Qualquer coisinha facilmente desmorona, qualquer coisinha facilmente desiste, abre mão, não aceita uma exortação, não aceita um conselho, não aceita um cuidado. O líder vai falar, não, obrigado, eu já sei o que eu tenho que fazer. Claro que a gente não fala isso, mas é o nosso comportamento. É muito amém na nossa boca, mas pouco amém na nossa vida. Deus, Ele quer que a gente vivifique, que a gente seja cheio de não somente conhecer de quem Ele é, não somente ter experiências com Ele, mas de ter uma vida com Ele. E essa vida com Ele, a gente entende que a gente é constrangido pela santidade de Deus.
E quanto mais a gente tem fome dele, mais a gente vê que a gente precisa dele, mais a gente vê que a gente é necessitado de conhecê-lo, de tê-lo, mais a gente tem fome dele. Só que como eu falei, né, as palavras elas foram banalizadas, elas se tornaram superficiais na nossa vida. A gente sabe de tudo, mas não sabe de nada. Então, Moisés, ele colocou e falou assim: Senhor, eu quero te conhecer. Eu preciso ter experiência de te conhecer. Ele estava falando a respeito de quê? De conhecer o caráter de Deus, de conhecer a essência de Deus. Porque conhecendo, ele seria o quê? Totalmente confrontado e totalmente tomado de quem Deus é. Então é apresentar esse vazio, é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. E aí, diante disso, Deus ouviu e deu a resposta, fazendo o que Moisés pediu. Quem aqui, fala a verdade, gostaria, né, verdadeiramente de pedir ao Senhor e Deus falar exatamente assim, ó, vou fazer exatamente do jeito que você pediu? Quem aqui gostaria? E quem aqui gostaria de ter o coração como Moisés teve? Mas quem gostaria de pagar esse preço? De andar no deserto, de ser totalmente dependente de Deus. O problema é que a gente fala que a gente é dependente dele, só que qualquer coisinha que acontece, a gente procura o amigo, procura o banco, e não ora, e não pede para Deus: ah, líder, eu estou com problema, ora por mim, mas não coloca o joelho no chão e não ora. O homem em pecado, ele não muda. Enquanto a gente não entender que nós somos pecadores e somos necessitados da graça de Deus, da glória de Deus manifesta em nós, e se humilhar diante do Senhor, clamando por conhecê-lo, nós vamos ficar da mesma forma, mas não é isso que Deus quer. O Espírito Santo, ele não é algo superficial, não é algo carnal, não é algo forçado, não é uma ideia, não é um ouvir falar, é uma vida diária, dia após dia, em todos os momentos. Não é apenas quando nós entramos nessa porta, diante de um culto, ou numa célula, ou numa reunião de 12, ou enquanto a igreja ela está reunida, mas é no dia a dia, na nossa casa, no ônibus, em qualquer lugar que nós estejamos. Então a gente entendeu que o avivamento ele não é para o mundo. O avivamento é para a igreja, para aquelas pessoas que já tiveram uma experiência, mas que se deixaram, se permitiram morrer, se permitiram se esfriar, se permitiram ignorar a presença de Deus. Nossa, que forte, Priscila. Pois é. O que significa isso? A gente caminhar dia após dia, nos conformando com aquilo que nós já conhecemos de Deus. Quando a igreja ela está em avivamento, não precisa exortar as pessoas a louvarem a Deus. Na verdade, a gente não consegue parar. Entende o que é isso? Agora eu pergunto para você, como que você chegou aqui hoje, nessa noite? Diante de todas essas palavras até aqui ministradas sobre o avivamento, o que mudou na sua vida até agora? Se não mudou nada, algo está errado. Se a nossa fé, diante das pessoas que não crerem, é indiferente, algo está errado. A nossa fé, ela precisa ser manifesta, precisa ser expressa. O próximo. É Deus ouvindo e respondendo com manifestação da sua glória, da sua força e do seu poder. É nós experimentarmos a liderança visível e física do Senhor. Olha só, né? Aqui Moisés ele fala assim, né? Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Entende?
É isso que o Senhor ele deseja. É sobre isso que o avivamento ele traz. É Deus ouvindo e respondendo com manifestação da sua glória. E o que é a glória? O que é a graça? O que é a força? O que é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas? É justamente isso. É sair de uma vida superficial em Deus e entrar nas profundezas dele. É deixar... O que o fogo faz? O fogo, ele consome. Tudo que está no fogo não permanece da mesma forma. Ele é consumido, ele é queimado. Ele perde a sua identidade inicial, qualquer coisa que entrar em contato com o fogo. E essa é a essência do fogo de Deus em nós. É nós sendo inundados por Ele. O Senhor, ele não deseja, em nenhum momento ele falou assim, tira um período para ficar comigo, né? Tira um período para fazer devocional, tira um período. Não, sabe o que ele falou? Ele falou assim, me ama de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E diante disso, com tudo que nós somos, naturalmente, necessariamente a gente vai ter o desejo de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de ter nosso tempo devocional, de orar, de visitar, de olhar para a vida da outra pessoa com compaixão, com intimidade dentro dos olhos, não aquilo que ela expressa, mas aquilo que ela necessita. Entende? É uma experiência totalmente diferente. Então, muitos dos nossos questionamentos e argumentos são, na verdade, dúvidas sobre a essência de quem Deus é. Diante de uma situação que se passa conosco, a gente faz o quê? Questiona Deus por que tal situação passa conosco. É verdade ou não é? Então, na verdade, esses questionamentos, na verdade, é dúvida sobre a essência de quem Deus é, sobre desconhecer. E por isso que tem que haver no nosso coração uma necessidade de conhecer a Deus, uma necessidade da presença de Deus estar conosco em todos os momentos, em todo o tempo. Então é isso, não é algo que o líder precisa obrigar, a pessoa precisa convencer, mas é algo que vem naturalmente, da gente olhar para dentro de nós, enxergarmos quem nós somos, e olhar para a santidade de Deus, de quem Ele é. E aí todos os nossos argumentos, tudo que a gente fala, nossa, olha o que eu sacrifico pelo Senhor, olha o que eu faço, que isso na verdade é querer roubar a glória de Deus. A gente olha diante do que Ele tudo sacrificou. Ele deixou sua glória e veio aqui da terra. Morreu, passou por toda a humilhação, por tudo que nós já conhecemos. Mas não para nós vivermos da mesma maneira, mas para que nós tenhamos uma experiência profunda da revelação do que foi isso. Para que diante de, quando vier as mazelas da nossa boca, nós nos calarmos e nós sermos constrangidos pela presença de Deus. O problema é que nós acordamos e vamos dormir sem essa necessidade de, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não deixa eu sair daqui da minha casa. A palavra não fala assim? Que eu guarde os mandamentos no meu coração para não pecar contra ti? O verdadeiro avivamento, pelo contrário, isso veio também aos meus pensamentos, né? Mas diante de estudar, eu fui constrangida, confrontada. Que quando a gente fala avivamento, a gente pensa nisso, né? Numa multidão ali se convertendo, aceitando Jesus, e aquela glória, aquele fogo, aquele pular, aquele saltar. Mas o avivamento tem essas evidências, mas não se trata apenas disso. Se trata de algo dentro, se trata de uma indignação que ferve no nosso coração, um anseio de dentro da nossa alma, de conhecer a Deus, de ter a presença de Deus. Muitas vezes a gente está preocupada, né, com métodos, com performance, de
E não se trata disso. A nossa maior preocupação é se Deus está conosco, se Deus está aprovando o que nós temos sido, diante daquilo que Ele deseja que nós sejamos. E aí, diante disso, vai vir um anseio do nosso coração, de falar do amor dEle, de pregar de quem Ele é. De uma indignação de ver essas cadeiras vazias. Uma indignação de ver que, diante de uma multidão de pessoas lá fora se acabando, existem tantos lugares aqui dentro. E nós estamos aqui, recebendo. Para quê? A glória de Deus revelada. Não, antes disso eu quero ler Êxodo 33, 18, que fala assim. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. Repitam comigo: minha bondade diante de você. E lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia. Repitam comigo: terei misericórdia de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Amém? Então aqui, Moisés, ele está falando com Deus. E Deus, ele está respondendo para ele. Falando a respeito do quê? Que ele vai mostrar o caráter dele para Moisés. Moisés teve experiências físicas. Só que diante dessa palavra, está falando aqui que Moisés, ele terá uma experiência o quê? Profunda, íntima, dentro da essência, do caráter, dos atributos de Deus. Irmãos, quando a gente experimenta desses atributos de Deus, do caráter de Deus, a glória de Deus é revelada, como diz em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, contemplando o quê? A glória do Senhor. Somos transformados, fala, transformados, de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Necessariamente tem que haver uma transformação. E esse rosto descoberto é quando a gente tira, eu sempre falo, né, as máscaras, porque a gente até para Deus a gente quer dar uns migué, né? Quer falar que é santo para Deus. Quer falar: "Oh, Senhor, não há ninguém como eu". Não é verdade? É a gente reconhecer. É saber de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós precisamos ir. É ter uma direção, é ter um caminho. Aí, sabe toda essa confusão na sua mente, vai, não vai. Isso tudo diante da glória manifesta de Deus acaba. É saber, né, o que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. É ter uma certeza, é ter uma convicção. É aquilo que a gente fala tanto aqui, né? Na Colômbia a gente fala tanto sobre palavra rema. É uma certeza, é uma convicção que aquilo é cravado no seu coração e que você anda
sobre essa palavra, de glória em glória, sendo transformado por ela, sendo confrontado pelo Senhor, sendo humilhado diante da santidade de quem Ele é, e sempre tendo fome e sede. Mas como eu tenho falado aqui, as palavras foi tudo banalizado, foi tudo superficial. Então, diante da gente falar de uma profundidade, a gente acha que uma horinha que eu fico lá na presença do Senhor todo dia, eu estou bom. Ou a gente mede como está nosso relacionamento com Deus através de pessoas. Mas olha o irmão, tá vendo? Eu estou bom. E a nossa medida deve ser diante da santidade do Senhor. E querer e necessitar demais da presença dEle, demais conhecê-lo, demais saber quem Ele é, aquilo que Ele quer e o que Ele deseja. Diante dessas palavras que estão sendo liberadas sobre a sua vida, te trazendo vida, o que você está fazendo? Como que você tem retido essas palavras? O que você está fazendo mediante as palavras que têm sido liberadas sobre a sua vida? É nelas que somos transformados. É sobre ela que nós caminhamos. É uma mudança de natureza, que já foi falado aqui anteriormente, de caráter. É ter fome e sede. Mas sabe, fome e sede é algo muito terrível. Não sei aqui se tem alguém que já experimentou disso de verdade. Do que é ter uma fome que dói lá dentro. Sede. Tive uma experiência com meu irmão na UTI, que ele queria beber água e ele não podia beber água. E ele me dá água, e ele não podia beber água, e a gente molhava o algodão assim na boca dele, seca. E ele, eu quero água. E aquele desespero por querer beber água que antes estava tão fácil o acesso, e ele rejeitava. E nós rejeitamos porque está tão acessível que, quando der, eu bebo. Né? E a gente traz isso para a presença de Deus. E a gente traz isso, fome e sede de Deus, a mesma coisa. A gente se acostuma a vir, a sentar no culto, a escutar a palavra e a ir embora. Na célula, se acostuma, tal dia, tal horário é a célula. Se der para levar alguém, der. Se não der, se eu não me atrasar, tá bom. Se eu atrasar, tá tudo bem também. A gente vai levando. Mas o Senhor não quer, Ele não deseja isso de nós. Ele quer que a gente o conheça, Ele quer que a gente tenha experiência. Ele não quer que a gente fique apático diante da presença dEle. Irmãos, você tem noção que o Senhor está aqui neste momento? Tem noção que Ele está contemplando o seu coração e sondando os seus pensamentos agora? Enquanto você está conversando com outro irmão, falando coisa aleatória? Como que você deseja experimentar mais de Deus? Conhecer mais dEle? Ter mais experiência com Ele? Sair daqui transformado? Esse é o tempo do avivamento. Esse é o tempo que o Senhor está mexendo lá dentro. E quem desejar, Ele vai derramar do Espírito dEle. Então, quem estiver atento, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. É tempo de se arrepender das suas mazelas. É tempo de arrepender dos nossos modos de viver. Que impede da glória de Deus se manifestar. Outro tópico é a glória de Deus na face de Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, e agora eu quero que vocês pensem. Se vocês pudessem, pensa bem. Olha isso, que legal. Se vocês pudessem adquirir, estar num paraíso. Pensa, você mesmo poder ter esse paraíso. Então, pensa, lá não tem doença, lá não tem problema, lá não tem confusão, lá tem a sua comida favorita. Pensa aquela comida lá favorita,
lá tem a sua comida favorita, lá tem os lugares que você já foi, que você amou. Lá, a paisagem mais linda, o ambiente mais agradável, as pessoas que você mais gosta, que você ama. Pensa tudo isso num paraíso, se você pudesse ter. Para você, você se satisfaria com tudo isso? Sim ou não? Fala a verdade. Satisfaria ou não? Sim? Imagina, mas e se a presença de Deus não estiver lá? Diante de tudo isso, de toda essa maravilha, se a presença de Deus não estiver, ali de nada vale. Então, irmãos, diante disso, porque tantas vezes, a gente permite estar sem a presença de Deus nos lugares onde nós estamos? À medida que nós buscamos nos satisfazer nele, nosso relacionamento com ele muda, o nosso relacionamento com as pessoas mudam, tudo muda. E esse é o avivamento. É nós vermos a necessidade de nós, como igreja, como estamos. Como eu falei, as palavras foram banalizadas. E agora, eu sou igreja, então está tudo certo. Não, a igreja somos nós. A igreja é um corpo. E é nela que se manifesta a glória de Deus. É nela que se manifesta a presença de Deus. E é através dela que o mundo lá fora vai ver a diferença. Por isso que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É a manifestação dessa glória, desse poder operando em nós, através de nós. Primeiro em nós, lá dentro, lá no profundo, transformando quem nós somos, ansiando pela essa presença de Deus, por conhecer quem Ele é, para depois impactar o mundo lá fora. Não foi isso que aconteceu? Olha só que interessante, né? Os discípulos de Jesus estavam andando com Jesus ao lado. Enquanto Jesus estava ali do lado, os caras, estavam se garantindo. Só que Jesus, o tempo todo, falava assim, é necessário que eu vá, para que Ele venha. É necessário que eu vá, para que Ele venha. Só que quando isso aconteceu, eles ficaram o quê? Desesperados, preocupados. Só que Ele falou que, fiquem aonde? Reunidos. Fiquem juntos até que Ele venha. Então, a glória de Deus na face de Jesus expressa exatamente isso. O que nós temos desejado? Ver Deus ou ter a garantia da segurança pessoal que Ele da garantia pessoal que alto nos satisfaz. Já pensaram nisso? É a glória de Deus sendo manifesta, revelada e transformando e alcançando. É isso que a luz faz, ela chama atenção, mas não uma luz superficial. É o fogo que consome tudo que nós somos para revelar tudo que Ele é. E, finalmente, um fardo por avivamento. Mas antes eu quero ler Êxodo 34, do 6 ao 7, que diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então não é sobre ter
experiência, mas em ter a presença. Existe um temor diante da bondade manifesta de Deus, diante da misericórdia, da fidelidade. É não vivermos mais da mesma forma, é não nos contentarmos das experiências, mas de ter a presença dele contínuo, que transforma o nosso modo de pensar, que transforma e dirige o nosso modo de sentir, que nos conduz à face de Deus, e a nós olharmos para ele, nós desejarmos agradá-lo, e nós desejarmos e ansiarmos em unidade, clamando: ora vem, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero a tua presença. Nós necessitamos da tua intervenção na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja. Nós necessitamos da tua intervenção na situação que eu estou passando, para manifestar a glória de Deus revelada através da face de Jesus. E quem é Jesus? O que é, de fato, ser igreja? O que, de fato, eu e você temos sido, temos buscado, temos clamado, temos ansiado? Esse anseio da bondade de Deus manifesta em nós. Então, não é sobre ter experiência lado de fora, é sobre ter Ele no lado de dentro. É sobre ser Ele. Então a pergunta é: estamos experimentando dessa preocupação? Qual tem sido o nosso fardo? Será que nossa preocupação está em o que eu vou comer daqui a pouco? Aonde nós vamos nos encontrar daqui a pouco? Qual que tem sido a nossa preocupação? Qual vai ser o próximo? A nossa preocupação e o nosso anseio deve ser sobre ser esse lugar de habitação de Deus. E como esse lugar de habitação em Deus está? Como ele está? É isso que o Senhor ele deseja, que sejamos essa habitação. Que a igreja não é um lugar que se vai, é um corpo que se pertence. Então esse irmão aí do seu lado é a igreja, é nós juntos. Isso a gente vai experimentar. É nisso que a gente vê a necessidade de um avivamento. É como nós estamos diante daquilo que o Senhor deseja. Diante desses grandes avivamentos que já aconteceram, que a gente ouve falar, que a gente fica impactado, que a gente fica, uau! É saber que no céu não vai ter pessoas motivadas, vai ter pessoas arrependidas, quebrantadas, desejando ter esse encontro com Deus. E isso começa agora. E isso é esse clamor já vindo agora, de santo, santo, santo. De santo, santo, santo é o Senhor. É céu na terra agora. É experimentar dessa vida agora. A vida de Deus manifesta agora. O sopro de Deus, a vida agora. A essência de Deus manifesta agora. Naturalmente. Um milagre acontece, mas não é a manifestação das evidências, mas quem Ele é fazendo habitação e manifestando. E o que tem sido manifestado diante de nós? A glória de Deus ou os demônios? O Senhor deseja que a glória de Deus seja manifesta em nós, através da obediência, da submissão de quem Ele é, de olhar e enxergar Ele, da bondade dEle, da fidelidade dEle, da misericórdia dEle, da grandeza dEle, e olhar para nós mesmos e falar: nossa, sério mesmo que eu achei tudo isso de mim mesmo? Ah, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu necessito de Ti, Senhor. Vem, muda-me, transforma-me.
a sua senha for chamada agora, você está preparado? O que você vai apresentar diante do Senhor? Os frutos que Ele te confiou para frutificar ou as desculpas? Porque se Ele te chamou, se Ele te colocou aqui, meu irmão, se essas palavras desses grandes profetas de Deus que têm vindo aqui, liberado para a sua vida, para a minha vida, é porque ela tem um peso da glória de Deus para ser revelada e manifesta na sua vida. E é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor anseia. Esse fervor no nosso coração de nós não nos acostumarmos com as coisas normais. Não é normal a gente entrar aqui e ficar com sono, e ficar cansado. Não é normal a gente entrar em um culto e ficar vendo a hora, que hora vai acabar. Não é normal. Sabe o que é normal? É você entrar aqui e falar assim, não, eu não vim receber aquilo que o pregador tem para dar, eu não vim receber aquilo que o louvor tem para dar, eu vim aqui dar todo o meu pensamento, todo o meu coração, tudo que eu sou, em louvor ao Senhor, em agradecimento ao Senhor, e receber tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre a minha vida, para que diante daquela porta, quando eu sair, minha semana não ser mais a mesma, minha vida não ser mais a mesma, minha célula não ser mais a mesma, minha rede não ser mais a mesma. Não é normal, não permita entrar e sair por essa porta da mesma forma e achar que está tudo bem, que é normal, porque não é. Existe uma guerra neste momento sobre a sua vida. E o que você tem feito? Tem orado? Ou está bobeando aí? Aí depois fala, ai líder, não sei o que está acontecendo. Espera aí. Não está orando, não está na presença de Deus, não está buscando a face do Senhor, não está desejando conhecê-lo. Está colocando isso como uma obrigação, como um dever, como uma... Aí por isso que muitos falam, né? Igreja de liderança que impõe, porque a pessoa ela não se coloca diante do Senhor desejando a necessidade da presença de Deus, que transforma, que cura, que liberta. Amém? Está todo mundo assim. Você precisa, irmão, não é falar bonito, não é performance, não é falar bem, não é rodopiar, não é cantarolar, não é se vestir bonito, não é nada disso. É ter uma vida no altar, com temor diante do Senhor, de joelhos, clamando por vidas, ansiando por uma eternidade que está por vir, que já é manifesta agora. Um anseio, um desejo do nosso coração de viver céu na terra. Não foi naquele tempo. Sabe que o erro dessa geração é falar assim, foi lá naquele tempo. Não vai acontecer mais. Deus é o mesmo. Não está acontecendo porque eu e você não estamos nos posicionando, clamando, pedindo, desejando. A gente sabe que o avivamento não é obra humana, mas é a obra de Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sempre falo para os meninos, falo assim, é esperar ativamente. Já viu essa? Nota aí, essa é nova, né? Esperar ativamente, sabe o que é? É você esperar confiando em Deus, mas se colocando num clamor, num desejo, num anseio. Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu preciso. Como eu falei, né? A gente é muito bom para ser intenso. Mas facilmente a gente não... acha normal não ser constante. Acha normal essa chama e diminuindo. Mas ainda tem fogo aqui, então se tem fogo, está tudo bem. Mas não é assim não, irmãos. Não está tudo bem, não é normal. É desejar cada vez mais que a chama aumente. Que a chama, o batismo do fogo é isso, é deixar queimar. Só que é muito bonito a gente cantar, né? Deixa queimar, deixa
deixa queimar. Só que na hora dali, da situação, a gente questionar a Deus. E a gente não se colocar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente ora, mas não ora crendo na cura. Ora porque tem que orar, né? Vou orar, né, por descargo de consciência. Senhor, cura em nome de Jesus. Não é orar crendo, não é... Uma certeza, não sobre nós, mas sobre quem Ele é e aquilo que Ele quer. E nós só nos colocamos à disposição. Os grandes avivamentos que aconteceram foi por conta de uma indignação, de um ou mais, que deixou essa chama. Um dia também percebeu que a igreja estava quase se apagando, ou se apagar. E falar assim, não, Senhor, eu não aceito, essa não é a igreja que está na palavra de Deus. Ora, ou a gente crê ou a gente não crê. Não é isso? Morno será vomitado. Se a palavra de Deus está falando que está disponível, como diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente pensa, pelo poder que há em nós. Que poder é esse? É poder de realizar coisas? Não. É o poder de ser habitação de Deus, para Ele se expressar, para Ele se manifestar, para que as pessoas possam conhecer e se ajuntar a uma família, e se ajuntar a um corpo, para glorificar o nome dEle, para que Ele seja conhecido. Ele se revelando quem Ele é para nós. Nós conhecemos Ele e o tornamos conhecido. Essa é a vontade de Deus. Ou nós estamos fazendo conhecidos quem nós somos, ou essa experiência que nós temos. Deus não é um Deus de experiência também, mas é um Deus que manifesta a sua graça, a sua fidelidade, a sua bondade, o seu senhorio, a sua soberania. E sobre isso vem um temor sobre a igreja de falar, Senhor, como eu sou dependente de Ti, como eu necessito de Ti, como eu anseio pela Tua presença, como eu preciso ser transformado. E assim, para transformar, é não jogar a responsabilidade, mas tomar essa responsabilidade para si e falar assim, Senhor, não está acontecendo? Que comece por mim. Eis-me aqui, Senhor, eu necessito, eu anseio. Vem, Senhor. Sou miserável, pobre, pecador, necessitado da Tua graça, da Tua glória, da Tua bondade. Vem sobre a minha vida, transforma o meu ser e se faz presente nesse tempo. Um anseio pela eternidade. Um anseio dessa chama queimar. Um anseio de ouvir a voz dEle. Um anseio de sentir a presença dEle. Um anseio de ter a presença dEle. A fome é isso. É o reconhecimento. É você admitir que você não tem nada. O problema é que a gente tem tudo, mas não tem nada. A gente sabe tudo, mas não sabe nada. A gente quer fazer tudo, mas não faz nada. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para falar que ainda existe, ainda tem mais. E aqueles que desejarem, aqueles que quiserem, Ele está disponível para derramar essa porção, para que a gente experimente esse avivamento, essa transformação, essa glória dEle manifesta. Engraçado que, né, Pedro, ele andava com Jesus, Pedrão, né? Andava ali com Jesus, era todo cheio, né, de crença. Não, Jesus, comigo é outra história. Vamos junto que eu não vou deixar você morrer, não. Mas quando ele se viu na realidade que Jesus não estava mais lá, aliás, que Jesus foi preso, ele se abalou.
Ele certamente, eu falo, ficou confuso, ficou inseguro, se acovardou porque diante de uma pessoa qualquer que perguntou, falou assim, você é o discípulo de Jesus lá, não é? Ele, não. E fugiu. E saiu. Só que irmãos, quando o Espírito Santo veio, quando ele estava ali, diante do Espírito Santo, da presença de Deus ali, não mais ao lado, mas dentro, diante das pessoas lá, aí sim, dos caras lá, ele falou assim, então, você crucificou o Senhor Jesus, Deus, ele morreu, foi você. Mas ele ressuscitou, e ele vive, e agora está aqui, e é disso que essas pessoas estão experimentando, e se é isso que você quer, está disponível também. E foi isso que ansiou aquelas pessoas de desejarem. Foi a presença do Espírito Santo nele, que fez com que ele falasse com autoridade, com ousadia. E as pessoas começaram a prestar atenção, começaram a desejar também um convite a uma conversão, a uma transformação de vida, não a um movimento, não a uma bagunça, não a uma agitação, não a uma festa, mas a presença de Deus que consome, e é impossível você ficar do mesmo jeito, é impossível você ficar parado, é impossível você ficar assim, não querer mais, e não desejar mais, e não querer saber mais, e não se lançar mais na presença. E eu não estou falando de um sistema, eu estou falando de uma presença, eu estou falando de uma entrega, eu estou falando de uma doação, é se doar. Essas palavras de avivamento, irmãos, ela está nos preparando. Essas palavras são de preparação, para que eu e você estejamos preparados, preparando o caminho para que Ele venha. E até que Ele não venha, Ele possa encontrar em nós uma habitação, um lugar, uma morada, em que Ele possa se manifestar, em que Ele possa se revelar, em que Ele possa se expressar em nós e através de nós, em todas e qualquer circunstâncias. Tem aí a palavra de Atos? Olha só, leem comigo, bem? 1, 2, 3. E perseveraram apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham o que em comum? Tudo. Sabe o que é tudo em comum? É a presença de Deus, tudo em comum. Todos estavam com o mesmo coração, estavam num só pensamento, estavam num só propósito, querendo o quê? Eles estavam ansiando o quê? A presença de Deus. Eles estavam esperando o quê? A promessa de Deus. Jesus falou assim, esperem aí, que Ele vai vir. Não saiu daí enquanto Ele não vier. Eles estavam juntos, num só pensamento, num só propósito, num só coração. A presença de Deus, revelada, manifesta. E eles tinham tudo em comum. E sabe qual é a palavra-chave desse versículo? Perseveraram. Fizeram o quê? É perseverar. Ai, Priscila, eu não estou ouvindo, eu não estou sentindo. Não... Quem disse? É para buscar. É para estar na presença dEle, até que Ele venha, até que Ele se revele, até que Ele se manifeste, até que Ele te transforme de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória.
perseveraram juntos, num só coração, num só pensamento, num só propósito. A presença de Deus manifesta, revelada, não mais fora, agora dentro, não mais fora, agora dentro, de dentro para fora, de glória em glória. O caráter de Deus manifesto em nós para transformar o nosso caráter segundo o Espírito dEle, segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele deseja para você, através de você, na sua casa, na sua rua, na sua célula, no seu bairro, na sua igreja. Na sua igreja, sendo igreja, tudo em todos. É isso que acontece num avivamento, um clamor, um anseio, um reconhecimento. É um reconhecimento de que nós somos pecadores, que temos pecado contra Deus, que temos nos distanciado dEle, que temos deixado a chama dEle se apagar, se esfriar, se ausentar. E estamos vivendo uma vida comum, uma vida normal. E diante disso, dessa presença dEle, de reconhecer que Ele está aqui, que a glória dEle, a bondade dEle, vem nos confrontar, vem nos constranger, e a gente não consegue mais ficar da mesma forma. E ali é onde há quebrantamento, e aí é onde há uma humilhação, e ali é onde há arrependimento, e ali é onde há um choro da alma. Quem já teve essa experiência no encontro? Mas não é só no encontro, é todos os dias, é constante, é uma busca constante, de um conhecer constante, de uma fé racional, do entendimento de quem Ele é, daquilo que Ele deseja que eu seja, e daquilo que eu me coloco com arrependimento, com quebrantamento, com clamor, com súplica. Não é uma oração assim, Senhor, se for da Tua vontade, amém, Pai. Mas uma fé viva, manifesta, expressa, que transforma, que cura, uma certeza que ninguém pode tirar, independente das circunstâncias. Porque é um Deus vivo, e o Deus vivo, Ele manifesta, Ele move, Ele transforma. E é isso que Ele deseja, que nós sejamos transformados à face de Jesus, na glória de Deus Pai, com temor. Mas o temor não é medo, mas é uma reverência, de saber que não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Existe uma maneira, e a maneira dEle, é como Ele quer, quando Ele quer. E até que Ele venha, nós fazendo a nossa parte, clamando, buscando, ansiando, desejando e nos colocando à disposição. E nos responsabilizando pelaquilo que Ele nos confiou. E zelando pelo nome dEle. Amém? Eu vou colocar um louvor agora. Vou pedir para que você esqueça que tem uma pessoa aí do seu lado. E que agora seja você e Deus. E que você pense, não, amanhã eu faço, amanhã eu entrego, amanhã eu confesso, amanhã, não. É hoje, é agora, é nesse momento, é nesse instante que o Senhor está te chamando, está te convidando, para que Ele possa avivar o seu coração, para que Ele possa acender uma chama. Quem aqui pode me ajudar? A trazer aqui, ó. Vou pedir agora que você se levante. Que você não converse, que você não se distraia, mas que agora coloque todo o seu coração diante do Senhor. Coloca todos os seus pensamentos diante do Senhor. Vou precisar que você fique segurando. E diante de uma pequena chama, que por muitas vezes se deixou se apagar, se deixou acabar,
que agora você clame pela presença de Deus, pela revelação dEle, para que essa chama se torne uma grande chama, e que ela seja alimentada, e que ela cresça, e que ela aumente, e que ela consuma tudo que você é, para que Ele possa se revelar, para que Ele possa se manifestar, e essa chama possa arder no seu coração, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo palavras. E aí essa chama fica assim, ó, diante de nós. A luz manifesta da glória, do poder de Deus, que consome toda a palha, que tira toda a cinza. Não é isso que a gente cantou hoje? Que essa seja... Obrigada. Que isso que a gente começou cantando, antes que começasse a palavra, seja agora um clamor da nossa alma, pedindo: Senhor, o teu fogo vem queimar sobre mim, vem consumir tudo aquilo que não pertence a ti, venha revelar quem tu és. Eu clamo a ti, Senhor, eu não aceito mais estar da mesma forma, mas que teu avivamento venha, e que, se o Senhor quiser permitir, que comece por mim. Eis-me aqui, eu desejo a sua presença. Clama com todo o seu ser, clama com toda a tua alma. Lembra do dia lá do teu encontro. Hoje pode ser o último dia, pode ser a última adoração. Hoje você pode estar confessando o Senhor, daqui a pouco o Senhor pode estar confessando você diante do Pai. E o que Ele vai apresentar diante do Pai a respeito de você? O que as pessoas vão falar a respeito de você? O pastor Paulo, um grande homem de Deus, lembra daquele dia que o Senhor usou a vida dele poderosamente para ministrar no meu coração, numa aula. Clama agora, irmão. Eu não quero mais ser o mesmo.